Bom dia, galera, Marcelo, técnico da Dimensão do Gesso, tirando a dúvida da galera em relação a sanca, frisos e molduras. Beleza, galera? Muitas pessoas estão perguntando: Marcelo, eu não sei muito a diferença entre a sanca, o friso. Aí o pessoal, o mesmo material, temos vários nomes diferentes. Temos o friso, né, esses que são colados retos, independente da frente, né, do estilo da decoração, todos esses aqui são frisos. Só que eles colocam nomes também invertidos. Exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 modelos de friso aqui. Tá vendo esse friso aqui, galera? Ele só é chapadinho, de 3 degraus, tamanho de 2,5 cm cada degrau desse, então dando um tamanho total de 7,5. Nós temos esse mesmo modelo aqui, que está fazendo esse quadro de molduras. Aqui ele já tem 4,5 cm, sendo que cada degrau tem 1,5 cm, dando total de 4,5 cm. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que esse mesmo friso vocês usam para vários e vários estilos. Por exemplo, essa peça aqui, você está vendo esse trabalho no teto, como roda-teto. Essa mesma peça, que é o friso, eles são chamados de roda-teto, colado no teto, roda-meio, colado no meio da parede, roda-pé, colado no rodapé, embaixo no chão, chamado de alisar de porta, que é colado como moldura em volta, contornando a porta. O legal disso tudo, galera, tá vendo essa outra imagem aqui? É o contorno do rodapé, contornando o alisar da porta, unificando com o rodapé. E isso é um acabamento que fica bem bacana. Nós temos essa outra foto aqui também, que é colado em volta do portal. Mesmo não tendo porta, dá um acabamento legal. Então essas mesmas peças, é a que eu mais uso ela. Ela é colada como roda-teto, roda-meio. E na mesma sequência nós temos as sancas. Marcelo, qual é a diferença da sanca, que o pessoal chama em outros estados de moldura? Só que, ficando bem claro o seguinte, galera, o que é moldura, o que é sanca? A sanca e a moldura, todos dois têm um 45 graus atrás. Eu peguei um pedaço aqui para mostrar para vocês. Essa inclinação aqui desse 45 graus lateral, que simplesmente é onde faz com que você defina a altura da inclinação da peça. Aqui eu tenho elas colocadas num quadro de molduras. Aqui nós temos uma sanca de 5, uma de 6, uma de 7,5, uma de 10, uma de 12,5 e outra de 12,5. Tá vendo que os modelos são diferentes, mas todas elas têm o 45 graus. Não importa, a sanca, você trabalha com ela nesse 45 graus que você vê os degraus retos. Se por acaso você pegar a sanca e colar ela em algum lugar assim, o que vocês vão visualizar são bicos, indefinindo o modelo da peça. Então o legal é vocês descobrir o 45 graus dela para que ela fique assim, todos os degraus alinhados. Isso que é importante. Essa peça, nós chamamos ela no Rio de Janeiro de sanca. Em outros estados, meu amigo Thiago, que também tem um canal dele, dá uma assistida no canal do meu amigo aqui, Thiago Silva Gesso. Vocês vão estar acompanhando esses detalhes também. Ele chama essa peça de moldura. Só que, né, tem essas objeções. A moldura nada mais é do que as peças decoradas, com desenhos assim. Vocês estão vendo esses desenhos? Peças decoradas que hoje quase não vemos mais na praça, é chamado de molduras. Essas peças são a moldura. As peças com linhas retas são chamadas de sanca, certo? E todas elas, tanto a moldura quanto a sanca, tem um 45 graus atrás para você estar colando ela com gesso cola. Beleza? Agora, se você... Marcelo, o pessoal pergunta: como que eu consigo encontrar a altura da sanca deixando 45 graus dela? Colocando na bandeja, fazendo os bicos de inclinação. Eu vou mostrar para vocês uma palhinha agora. Então, galera, eu vim aqui no canto de parede, tá vendo que aqui é um L de parede, para definir
para vocês encontrar o meu 45 graus da peça. Ah, Marcelo, como que eu encontro esse 45? Simples, tanto assim quanto assim, não importa, galera. Vocês precisam só encostar num canto da parede, observar que os degraus estão alinhados, porque se você fizer assim, olha o que vai acontecer. Vocês estão vendo o bico. Assim, vocês estarão vendo o bico. Se vocês definirem certinho para ficar bem encostadinho, aí nós vamos pegar a peça, riscar de um lado, ou com lápis, ou com um pedaço de gesso. E quando nós tirarmos essa marcação, você vai ver que tem um risco do canto da parede até aqui na frente. Isso sim vai ser a inclinação da peça. Deixa eu pegar a trena aqui para eu mostrar para vocês o que eu tô falando. Então, galera, uma vez que eu risquei, eu descobri que a nossa sanca, você vai medir aqui, tá vendo? Medindo no canto da parede. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, deu 7 centímetros, olha aqui, até mesmo eu marquei para vocês verem aonde que nós erramos às vezes. Num canto tá dando 6,5 e no outro canto tá dando 8. Por que isso, Marcelo? Tá certo ou tá errado? Não, está errado. Porque eu não defini ao certo, assim, a altura dela, se estava correta ou não. Agora eu vou colocar ela certa para vocês verem. Deixa eu achar aqui um cantinho melhorzinho. Aqui é porque o chapisco ele também acaba atrapalhando um pouco. Vocês têm que entender que elas ficam alinhadas o degrau. Porque a medida vai dar igual dos dois lados. Aí sim o 45 dela vai estar certo. Ela tem que dar igual dos dois lados. Aqui deu 7,5 e do outro lado deu 7,5. Essa é a medida. Então sabemos que encostei a peça, ela vai dar igual dos dois lados. Não tem como ser diferente. Para isso vocês têm que vir reparar isso aqui, ó. Quando vem de fábrica, ela vem com a rebarba. Você vem com a ferramenta limpando esse excesso dos dois lados. Aí você encosta ela na parede, deixando o degrau, risca com lápis. Aí agora você vem e mede com a trena, do cantinho da parede até o seu risco, do cantinho até o outro risco. Você vai saber o 45 graus da peça. Uma vez que eu souber o 45 graus da peça, eu vou lá, eu sei que agora é 7,5, certo? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso vir aqui agora com lápis, ver qual é a posição que eu vou colocar ela. Com boleado para cima ou com boleado para baixo. Ah, vamos supor que o boleado vai ficar para cima. Então eu vou vir aqui, vou marcar 7,5 na peça e vou cortar daqui até aqui, certo? Daqui onde eu marcar até aqui. Uma vez que eu cortar esse 7,5, eu já fiz um corte aqui, galera, só para vocês entenderem. Se vocês reparar, dá para ver a distância que nós temos aqui de uma linha reta. Quando eu fiz o corte, eu já defini a altura. Dá um passo para trás, por favor. Eu já defini, independente de ser na bandeja ou não. Dá pra ver bem? Então, independente de ser na bandeja ou não, eu tenho aqui uma peça cortada com o meu 45 graus. Entenderam agora? Como que é simples, fácil? Ah, Marcelo, mas na bandeja é a mesma coisa? Sim, na bandeja é a mesma coisa. Eu, como se eu tivesse a bandeja aqui, minha peça entraria aqui na frente, encontrando com a outra peça. Seria a mesma coisa. Ah, Marcelo, entendi como é que faz o canto de parede. E agora como que faz o bico? Agora, galera, eu preciso fazer o bico. Ah, Marcelo, como que eu faço o bico? A mesma coisa, você precisa definir qual lado da peça para cima. Tanto esse ou esse, certo? Então você que vai definir, independente do modelo da peça, 45 sempre vai ser respeitado. Se você já definiu qual é a altura da sua peça, você sabe que é 7,5, agora vai ser o contrário. Agora vai ser o contrário. Sabemos que você precisava fazer o canto. O canto você vai tirar embaixo. Agora você quer fazer... Não, falei ao contrário, galera. Vamos lá. Você quer fazer o canto. O canto você vai tirar em cima e cortar nessa inclinação. Agora você quer fazer o bico. Então você vai tirar embaixo e cortar deixando o bico da peça. Um exemplo aqui, ó. Olhando... Cadê? Que eu acabei de cortar agora. Um exemplo aqui. Vocês olhando, eu já cortei a peça. Certo? Eu tirei os 7,5, igual eu tô falando. Aqui, se eu fosse fazer aqui, deixa eu botar aqui. Calma aí, só um minuto.
O bico geralmente é para bandeja, certo? Você não consegue fazer bico para canto ou algum lugar. Olha aqui, eu marquei 7,5 e fiz o corte dela. Cortando 7,5, olha como fica bem certinho o bico. Não tem como dar errado, galera. Aí na hora de colar vocês vão definir um pouquinho mais, um pouquinho menos, para evitar o bico aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Então nós já fizemos o bico. Então, galera, como eu estava mostrando para vocês, como tirar o canto, né? Fazer a medida do 45 graus. Simples, fácil, né? Só rever na palhinha. Vocês estão vendo que a peça está colocada, deixa eu botar na mesma posição aqui, porque já foi definido o 45 graus dela e eu também. Aí, muitas das dúvidas, outras dúvidas, né? A pessoa, Marcelo, eu quero fazer uma sanca fechada. Bandeja, essa foto aqui. Bandeja, sanca fechada é o nome que a gente dá para essa foto, certo? Aí agora você tem ciências de que você vai precisar, independente do drywall, você vai ter a bandeja, certo? Não repara não, galera, aqui é tudo na agitação mesmo. Você tem a bandeja, você tem a sanca na borda, né, com 45 graus que você vai definir. Então, você precisa definir, antes de fazer qualquer coisa, galera, você precisa definir esta altura. Tá vendo que tá mais em pé e mais deitado? Você precisa definir esta altura, porque é essa altura que vai definir a altura do teu rebaixamento em gesso. Ah, Marcelo, qual é a sanca ideal para fazer uma sanca aberta? Galera, sempre trabalha com sanca grande, só que tendo bom senso que o ambiente é alto ou baixo. Exemplo, Marcelo, eu tenho um ambiente que minha laje é 2,50, eu quero fazer uma sanca aberta, posso fazer? Pode. Trabalhar com a sanca de 10 centímetros, você vai descobrir que a inclinação dela é 7,5. Ciente que toda sanca, altura, 10 centímetros, ela perde 30 centímetros na inclinação, 30% na inclinação. Se a sanca perde 30% na inclinação, 30% de 10 centímetros, você vai estar perdendo 3 centímetros, ela vai inclinar para 7. Aí na hora lá você vai fazer aquele teste na parede, igual eu estou ensinando para vocês. Então um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema algum, beleza? Aí você tem ciência que o seu rebaixo, a sua laje vai ter uma altura, a sua bandeja vai ter outra altura, para depois você ter a sanca fechada. Então esse é o detalhe para a sanca fechada. Agora nós vamos se atentar ao detalhe. Marcelo, e agora para eu fazer esse trabalho, o que eu preciso de ferramenta, galera? Ferramentas bem básicas, galera, para fazer a colocação da sanca. Tem um amigo, Ivan, um aluno, né, do grupo lá, ele passou por um momento difícil quando foi colocar a sanca. E todos vocês vão passar na hora de colocar a sanca. Pegou a laje muito irregular e na mesma sequência era na cerâmica. Quando é na parede, a gente tem uma segunda opção. Mas foi na cerâmica, ele não tinha muita opção e a laje era muito irregular. Ah, Marcelo, o que ele teve que fazer? Simplesmente definir o pé, a altura da onde ele está vindo na sequência, porque ele contornou todo o ambiente, parou lá no recanto de lá, contornou aqui e parou no recanto. Depois ele pegou esta linha de bater. Aqui, na verdade, é uma das ferramentas que a gente precisa, que é muito importante. Aqui dentro, você abre esse aqui, esse é um dos mais baratinhos na praça. Eu mostro para vocês o mais simples, para vocês verem que as coisas não têm valores extraordinários. Você abre aqui e coloca ou cimento ou xadrez. De preferência, galera, tente trabalhar sempre com cimento, que não mancha. O xadrez, ele mancha a casa do cliente, mesmo que vá pintar, dá muito trabalho para o pintor. Xadrez vermelho, xadrez azul, depois dá muito trabalho para o pintor. Então pensamos no nosso amigo próximo que vai vir a trabalhar. Use cimento que não mancha a casa do cliente. Se a parede for pintada, use gesso. E não deixe molhar, porque se molhar, endurece aqui dentro e estraga todo. Beleza, galera? Ele marcou, pegou do pé da sanca lá, do pé da sanca, duas pessoas esticaram este barbante, que é um barbante simples, colocou o xadrez, deu um estanque. Agora, independente da laje estar subindo e descendo, ele veio mantendo aquela altura, beleza? E aí, galera, vamos que vamos. O que a gente precisa para fazer um trabalho de colocação de sanca, friso, roda-teto ou molduras, seja lá como for? Ferramentas bem básicas. Um pote,
para você preparar seu gesso cola. E um segundo pote, independente de tamanhos, pote de plástico, porque ele é fácil de você estar limpando, né? Porque ele é flexível. Você precisa do pote, você precisa de uma linha de bater, né? Você compra em qualquer casa de material de construção que vende, aqui dentro vem barbante, você coloca a chave. Você vai precisar de uma trena ou 1 metro para tirar a medida. Você vai precisar de um serrote para fazer o corte. Geralmente o gesseiro ele usa mais esse serrote, que tem bico, para poder fazer furação no gesso quando é necessário. Você vai precisar de 2 espátulas, uma para colocar, para bater o gesso cola e outra para fazer o acabamento. Você precisa de 2 tipos de reco. Um com... Deixa eu botar aqui bem perto. Esse reco tá meio velhinho, galera. Ele é boleado de 2 centímetros. Precisa de 2 recos. Um boleado de 2 centímetros, né? Pra estar trabalhando. Se vocês reparar, ela tem esse côncavo pra dentro. Esse reco, na união das peças, você trabalha com ele assim, preenando. Quando você tem um encontro de 2 peças, galera, sempre trabalhar assim. Nunca ir e depois vir. Sempre meio a meio. Porque a ideia é você estar nivelando entre a junção de 2 peças. Essa é a ideia do reco. Não é você vir até no início e depois passar na emenda, não. Porque se tiver algum desnivelamento, você vai estar batendo e deixando ruim o acabamento. Sempre preenando meio a meio, meio a meio. Nunca mais e nunca menos. Beleza? Essa é uma dica. Outra dica importantíssima, nós temos esse reco, que ele é reto de 2 centímetros, tá vendo? Pra poder... Ele tá meio sujo, galera, desculpa aí, é que eu uso na obra, né? Ele é pra fazer... Vocês têm esse reco aqui pra usar nos degraus reto, ó. Aqui você vai estar limpando o excesso, a mesma coisa, sempre prainando meio a meio. Nunca mais e nunca menos. Porque se tiver desnivelamento entre as 2 peças, com isso aqui meio a meio você vai estar prainando, beleza? Essa é uma dica importantíssima. Esse você usa em todos os degraus, somente nos degraus. E no boleado você consegue ainda inteligentemente trabalhar contornando assim, devagarzinho. Uma vez que tiver dado acabamento com a junção de gesso, você precisa também de um pincel. Você vai preparar... Se vocês repararem, todos os vídeos, eu uso pincel com um pouquinho de gesso na água. Por que eu faço isso nas junções e nas emendas? Porque quando secar, some completamente a emenda. Não precisando que o pintor venha depois para poder estar passando massa. Fica um retoquezinho ou outro ali, porque nada é quase nada, né? 100% perfeito. Sempre fica um retoque aqui e outro ali. Os amigos até brincam na obra. A gente sempre esconde um gato debaixo do carpete, né? Porque sempre fica um gatinho escondido, galera. Não tem, né, nenhum serviço que seja, como que o nosso amigo Rogério fala, mecânico, né? Serviço mecânico é todo serviço que a gente faz montagem. Então, galera, mostrando pra vocês que a gente precisa do reco, do pincel, que eu não peguei ele aqui, e do lápis. Beleza? Fica a dica aí. Então por hoje nós estamos dando essa palhinha, encerrando. Para algumas pessoas que estão começando agora, você também pode usar uma serrinha. Serrinha comum, comprada em qualquer material para cortar cano. Você consegue cortar a sanca com muita facilidade, já que é gesso, né? Vai te dar um pouco de trabalho, mas você consegue cortá-la assim. Beleza? Então... essa é a dica que eu tô te dando, Marcelo, técnico da Dimensão do Gesso. Dá uma curtida na página aí, garoto. Dimensão do Gesso, dá um like, que vocês não estão dando like, estão me deixando abandonado. Tô passando mensagem importantíssima, extraordinária para vocês. E vocês têm que dar um like somente para estar me acompanhando. E pro YouTube ver que o conteúdo é importante, está ajudando muita gente. E quem ainda não está inscrito, galera, não se inscreva. Se inscreva, não se inscreva, se inscreva no canal embaixo aí, dá essa moral que eu tô agora, né, graças a Papai do Céu, a gente conseguiu chegar a um patamar de inscritos legal, agora eu vou estar ajudando outros amigos a estar melhorando o canal dele também, beleza? Então essa é a dica aí, forte abraço!